Game of Thrones foi o maior fenômeno do universo das séries na última década e talvez tenha sido o maior fenômeno das séries de todos os tempos. Suas 8 temporadas colecionam recordes de premiações e notas altíssimas nos maiores sites agregadores de reviews. E mesmo com aquele final polêmico que desagradou a grande maioria dos fãs, até hoje a série continua sendo assistida e cultuada e seus spin-offs seguem a todo vapor em produções como House of the Dragon e também Cavaleiro dos Sete Reinos, que vai chegar a primeira temporada no ano que vem. E bom, sendo uma produção tão gigantesca, baseada numa saga de livros ainda maior, Game of Thrones muitas vezes precisou cortar alguns personagens e simplificar alguns arcos da história para fazer a sua trama funcionar no audiovisual. E isso é algo muito normal em qualquer adaptação de livro para série ou mesmo de livro para filme. Porém, infelizmente, com alguns desses cortes, algumas cenas foram deletadas da série e fizeram um pouco de falta na história principal. A grande verdade é que nenhuma cena deletada de Game of Thrones poderia ter salvado a série daquele final horroroso. Mas, se ela tivesse mantido algumas cenas deletadas, talvez a nossa compreensão sobre alguns personagens e algumas motivações teriam sido um pouco mais aprofundadas e teriam feito um pouco mais de sentido na narrativa. Então, no vídeo de hoje, eu vou trazer algumas cenas importantes que não deveriam ter sido cortadas de Game of Thrones. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Bom, para fazer esse vídeo aqui, eu tentei selecionar uma cena cortada de cada temporada, mais ou menos, mas isso não deu certo porque nem todas as temporadas têm cenas deletadas realmente interessantes. Além disso, uma curiosidade é que a primeira temporada não teve cenas deletadas. Na verdade, faltou conteúdo para a primeira temporada. Então, os D&D, que eram muito inexperientes na época, precisaram regravar, chamar os atores de volta e regravar alguns momentos para aumentar a quantidade de cenas da primeira temporada. Não à toa, os D&D falaram que Game of Thrones foi a escola de cinema mais cara do mundo. Afinal, os dois não sabiam o que estavam fazendo lá no começo e foram dando sorte. Inclusive, na primeira temporada, a gente tem várias cenas de diálogos muito boas, como por exemplo, uma cena do Robert conversando com a Cersei sobre por que o relacionamento deles deu errado. Essa cena é um exemplo de um desses momentos que eles tiveram que chamar os atores de novo e regravar esse tipo de cena que não tá no livro para preencher o tempo que faltava da primeira temporada. O curioso é que essas cenas de diálogo entre os personagens são realmente muito boas. Também tem uma outra cena do Rei Robert conversando com a guarda real, que também é bem interessante. Porém, por outro lado, apesar dos D&D terem acertado em fazer essas cenas de diálogo a mais, se vocês lembrarem, na primeira temporada não tem nenhuma cena de batalha. O Tyrion, quando vai ter a primeira cena de batalha na primeira temporada, ele leva um golpe na cabeça e desmaia. No livro, a gente vê na perspectiva do Tyrion, ele lutando ali ao lado dos Lannisters contra os Starks. Só que essa era pra ter uma cena de batalha na primeira temporada, só que os D&D ficaram sem orçamento e não conseguiram fazer a cena de batalha, e aí eles tiveram que fazer o Tyrion desmaiar. Enfim, Game of Thrones nunca esteve aí nas melhores mãos, mas a gente pode admitir que, pelo menos enquanto teve os livros, os D&D conseguiram até que fazer um bom trabalho adaptando. De qualquer jeito, voltando pro nosso vídeo aqui, eu selecionei algumas das melhores cenas deletadas que eu encontrei. Como eu disse, nenhuma delas teria realmente feito diferença no destino da série. Não poderia ter salvado Game of Thrones daquele final. Mas eu acho que várias dessas cenas que eu trouxe aqui acrescentariam algo interessante para a narrativa. Algumas dessas cenas deletadas são mais conhecidas, outras menos. Porém, de qualquer jeito, eu vou deixar o link para cada uma delas na descrição desse vídeo para você poder conferir aí como que foi a cena integralmente. E agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo. 1. Sansa e Cão de Caça, segunda temporada. Look who's come out to play. You think the king wants his little prize out wandering alone? I'm going back to my chamber, sir. You're almost a woman. King will be having you soon, taking you into his bed. My wedding night will be the happiest. Stop that! You're hurting me, please, sir! Sir, I'm a dog. Remember, the king's dog. Again, what's going on here? Never mind, Imp. I was just taking a little bird. I'll see to the lady. Go and find a tree to piss on. Bom, essa cena aqui é uma estranheza total.
Simplesmente a gente tem um trechinho da Sansa caminhando pela Fortaleza Vermelha e ela é parada pelo cão de caça, que começa a aloprar com ela, questionar o que ela estava fazendo andando ali, falando que logo mais ela iria se tornar uma mulher, e aí o Joffrey ia querer se deitar com ela, e a Sansa faz aquilo que ela costuma fazer para se proteger desse tipo de situação, que é usar a cortesia como a sua armadura. E aí o cão de caça briga com ela, porque ela chama ele de cavaleiro, ele fala que ele não é cavaleiro, que ele é um cão. Então ela começa a ficar totalmente nervosa, mas ela diz que ele não vai machucar ela de verdade, porque ela acha que vê alguma coisa a mais nele, ele não é esse monstro que todo mundo pensa. E no final das contas o Tyrion chega, interrompe a cena, e a gente tem um momento ali em que o Tyrion parece sentir pena da Sansa, mas ele fala pra ela ir pro quarto dela, e a gente fica com essa expectativa de que o Tyrion fale algo mais, estenda a mão pra ajudar a Sansa a consolar ela, mas acaba que isso não acontece, ela simplesmente vai embora. É uma cena que, na minha opinião, faz todo sentido eles terem cortado, porque é uma cena de estranheza total. Mas eu trouxe essa cena aqui porque nos livros a gente realmente tem alguns momentos do cão de caça com a Sansa, tanto que a gente tem o chip talvez mais estranho do fandom das crônicas, que é o Sansan, que é a galera que acha que no final das contas a Sansa deveria se relacionar com o Sandor Clegane, o cão de caça, e essa cena representa alguns desses momentos que a gente tem no livro, em que o Sandor demonstra esse interesse a mais pela Sansa, um certo fascínio que ele tem, porque ele sabe que ela entende que ela tá numa situação muito ruim, que as pessoas ao redor dela são pessoas, no geral, muito ruins, mal intencionadas. Ele sabe que ela sabe que essa coisa do cavaleirismo, dos costumes da corte, são tudo hipocrisias e mentiras, mas ele consegue ver que é isso que ela usa para se defender, e isso cria um certo fascínio nele, né? Então o Sandor é aquele cara que tá do lado do Joffrey, mas sempre quando pode dá uma passada de pano pra Sansa, tenta ajudar ela, dar algum conselho, mas é uma relação totalmente problemática, estranha, e, enfim, então que bom que eles cortaram esse momento aí da série. E bom, antes da gente continuar, vale lembrar que se teve uma mensagem que Game of Thrones deixou marcado nas nossas mentes, é que o inverno tá sempre chegando. Porém, a bem da verdade é que aqui no Brasil, o inverno sempre parece um pouco distante. Então essa frase dos Starks não funciona muito bem aqui. Mas, se tem uma coisa que já chegou, isso eu posso te garantir, é a Black Friday da Insider. E claro que vocês já conhecem a Insider porque eu falo deles aqui no canal com bastante frequência e vários dos meus vídeos são feitos comigo vestindo alguma peça deles, como essa tech t-shirt aqui maravilhosa nesse tom azul muito bonito que minha esposa disse que eu fiquei lindo nele e eu acreditei nela. Eu já falei aqui que as camisetas da Insider são super tecnológicas, são minimalistas, eu já falei sobre como as peças deles desamassam no corpo e como elas são super confortáveis. E também eu já falei sobre como eles estão focados em oferecer looks completos para você montar um guarda-roupa variado com peças feitas com a melhor tecnologia. E nesse mês de novembro, a Insider já começou com as suas promoções da Black Insider. Então, durante todo esse mês, o cupom aqui do canal é cumulativo. Ou seja, usando o cupom CalaBocaThiagoBF, você garante 15% de desconto e você ainda pode combinar esse meu cupom com as promoções que já existem no site. Com isso, você pode chegar em até 40% de desconto total nas suas compras. E também, eu diria que esse é um ótimo momento para você conferir a aba de kits do site da Insider. Ali eles colocam várias opções de kits de peças já selecionadas para você comprar por um ótimo preço. Eu recomendo em especial os kits Starter Packs, tanto para homens quanto para mulheres. Tem várias opções desses kits. Para os homens os kits vêm com camisetas e cuecas, e para mulheres tem kits com tops, shorts e calcinhas. Vale mesmo a pena aproveitar esse período de promoções da Black Insider, porque você vai ter a certeza de que vai estar comprando roupas de qualidade que vão durar com as melhores ofertas do ano. Então não perde mais tempo e aproveita os descontos da Insider. Tanto o cupom quanto o link para o site deles vão estar na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. 2. O Pequeno Conselho discute a Patrulha da Noite na 3ª temporada. What else? A number of gold cloaks who deserted during the battle have filtered back into the barracks. Their cowardice put the king's life in danger. I want them all put to death. Well, they deserve death, Your Grace, without question. Reports from the Night's Watch suggest that the king beyond the wall has amassed a great army. If the wall should fail, The wildlings will flood the north. Well, let them. Give Balon Greyjoy and young Robb Stark someone else to fight besides each other. Could be a job for you, little brother, if your current position doesn't work out.
Bom, aqui a gente tem um momento legal que é do pequeno conselho lá em Porto Real, logo após a Batalha do Água Negra. Aqui a gente vê os Lannisters, né, já com o Tywin liderando a discussão, falando sobre a ameaça da Patrulha da Noite. Na verdade, eles recebem informação de que vários guardas da Patrulha da cidade de Porto Real, os Mantos Dourados, fugiram durante a Batalha do Água Negra e que agora estão tentando voltar para recuperar os seus cargos ou simplesmente voltaram para a cidade. A maior parte deles foi preso. E enquanto a Cersei quer que todos eles sejam executados por terem fugido da batalha e terem deixado o rei indefeso, o Varys diz que seria melhor enviar esses homens para a Patrulha da Noite, até porque eles receberam informações de que o Mance Rayder reuniu o exército de selvagens e está tentando atravessar a patrulha. Então o Varys diz, vamos mandar esses homens para reforçar as defesas do norte. E é então que o Tywin diz que para ele não é importante fazer isso, porque nesse momento Porto Real está em guerra contra o norte, né, por conta do Robb Stark, que se declarou rei, e caso o Mance Rayder conseguisse invadir e atravessar a muralha, ele causaria um caos lá no norte, o que seria bom para os Lannisters. Ou seja, o Tyrion Lannister está meio que considerando que a invasão dos selvagens e do povo livre é sim uma coisa boa ali pro Trono de Ferro. Inclusive, ele fala sobre mandar alguém para negociar com o Mance Rayder para conseguir o apoio dele. E aí a Cersei diz que o ideal seria mandar o Tyrion para fazer isso, já que o Tyrion gostava da muralha e já tinha passado um tempo por lá. Obviamente o Tyrion não gosta muito dessa ideia e a Cersei meio que tá debochando dele. Enfim, é uma cena que não traz nenhum grande desenvolvimento mais uma vez, só que eu acho legal o quanto a série tinha alguns desses momentos de pequeno conselho, de conversas mais estratégicas, essa discussão sobre os Mantos Dourados que fugiram da Batalha do Água Negra e agora estão tentando voltar, como que eles vão ser punidos. Eu gosto dessa parte mais política e dessas discussões, dos pormenores ali do dia a dia do reino, e acho muito interessante essa visão do Tywin de achar que faz sentido, que é bom para os Lannisters, no caso, os selvagens atravessarem a muralha, porque isso causaria um caos no norte. É uma visão interessante, e eu não lembro se nos livros o Tywin também tem essa opinião. Eu acredito que não, inclusive. Mas mostra aí que a série tentou conectar esses dois núcleos diferentes, a muralha e a situação que eles estavam vivendo lá, com a situação de Porto Real pós-batalha. E se eu não me engano também, lá pelo 4º livro, a Cersei, quando tá como regente de Porto Real, ela também tenta interferir na muralha. Ela quer que o Janos Slynt, que foi mandado para a muralha pelo Tyrion, se torne o Senhor Comandante da Patrulha da Noite. E posteriormente, quando Jon Snow é eleito Senhor Comandante e começa a ajudar o Stannis, ela quer enviar alguém para assassinar o Jon Snow. Então nos livros a gente vê alguns momentos do Pequeno Conselho discutindo sim interferir na Patrulha da Noite. E por conta disso eu gostei de ver um pouco disso também em Game of Thrones, porque eu acho que na versão final da série a gente não teve muitos momentos aí do Pequeno Conselho, da galera de Porto Real pensando na muralha. De certa forma eu tenho a impressão de que em Game of Thrones eles separaram bastante esses núcleos. Talvez inclusive tenha sido um erro, porque quando chegou lá pra 7ª, 8ª temporada, onde tudo ia se conectar, essa preparação para essas conexões entre a muralha, a Longa Noite, os selvagens, não tinha sido feita com a galera lá em Porto Real, com os núcleos de Porto Real, e ficou uma coisa bem desconexa e mal feita. 3. Daenerys conversa com a Missandei na 4ª temporada. Your Grace, may I bring you something to help you sleep? Forgive me for disturbing you. Stay with me. Never betray me. Never. Bom, aqui é uma cena bem rapidinha, que tem menos de 1 minuto, onde a gente vê o Ser Jorah indo embora de Meereen após a Daenerys ter descoberto que ele traiu ela lá no começo, nas primeiras temporadas. Pra quem não lembra, o Ser Jorah era um espião do Trono de Ferro que enviava informações pro Varys sobre a movimentação da Daenerys, até que em determinado momento ele trai, né, o Trono de Ferro quando o Robert manda alguém para assassinar a Dany com vinho envenenado. É ali que mais ou menos o Jorah rompe a situação e passa a ajudar a Dany e ficar fiel só a ela. E a Daenerys eventualmente descobre isso quando conquista Meereen e ela manda o Ser Jorah embora. E aqui nessa cena deletada, tudo que a gente vê é a Daenerys em cima de uma das pirâmides de Meereen, e chega a Missandei, que vê que a Daenerys tá ali meio chateada, tá meio reflexiva, não quer incomodar ela, e a Daenerys simplesmente chama a Missandei e fala pra ela nunca trair a Dany. Então ela fala, nunca me traia. E particularmente eu acho essa cena interessante porque a Daenerys nos livros realmente tem uma profecia que fala que ela vai ser traída 3 vezes. E ela fica pensando, né, quem são essas pessoas que vão
não trair ela 3 vezes. E isso é um ponto porque essa paranoia com traição é algo que conecta a Daenerys com o pai dela, o rei Aerys II, que tinha muito medo de ser traído, tanto que o Varys, ele não é de Westeros, ele é um cara de Essos, e o rei Aerys II que chama o Varys pra corte, porque o Varys já era muito conhecido por ser um mestre dos espiões, e o rei Aerys chama ele para Porto Real justamente para ficar com conhecimento de todas as tramas, de todo mundo que possa estar conspirando contra ele. E isso acaba só aumentando aí a paranoia do rei, o que leva à rebelião do Robert. Mas essa cena, ela mostra isso, que a Daenerys realmente tem esse complexo de ser traída, o que de certa forma é um medo plausível, afinal, o próprio Jorah traiu ela, e a Mirri Maz-Dur lá na primeira temporada também traiu ela, e muitos fãs acreditam que nos livros a Missandei pode eventualmente trair a Dany. Então eles fizeram esse gancho aqui na série, mas acabaram tirando isso da versão final. O que eu acho que é um problema, porque se a gente tivesse tido um trabalho melhor nessa ideia da Daenerys ter medo de ser traída, dela ter esse complexo de traição, as ações dela lá da 7ª e da 8ª temporada talvez tivessem feito mais sentido. Porém, quando a Daenerys chega em Westeros, lá na 7ª temporada, parece que ela muda completamente. Até eu vi quando tava vendo essas cenas deletadas, eu fui ver alguns comentários dessas cenas, e teve um cara que escreveu: engraçado como a Daenerys nunca mais sorriu desde que chegou em Westeros. Porque realmente era o grande objetivo da vida dela. Ela chega em Westeros totalmente poderosa, no auge do seu poder, mas ela se torna uma personagem completamente infeliz no momento que ela pisa em Westeros, porque parece que os D&D começaram a acelerar esse processo de fazer a Daenerys ser complexada, dela ter medo de traições, dela ter medo da rejeição. Em vez de trabalharem isso durante 8 temporadas, eles deixaram para enfiar essas ideias na 7ª e na 8ª temporadas, o que ficou uma droga. Talvez, se eles tivessem mantido algumas cenas como essa da Dany conversando com a Missandei sobre traição na 4ª temporada, o resultado final teria sido um pouco melhor. 4. Bronn leva Shai embora, 4ª temporada. You'll have a comfortable life in Pentos. Bronn will escort you to your ship. You didn't really think it was forever, did you? These people, even the good ones, they use us as they please. And when we're no longer any use, they spit us out, find someone else they like. Bom, aqui a gente tem uma cena que é estendida. Metade dela ficou na versão final e metade foi cortada. Que é basicamente o momento em que o Tyrion manda a Shai embora de Porto Real. Ele fala que não gosta mais dela, que não pode ficar com ela, vai casar com a Sansa. E manda ela, já casou com a Sansa, se não me engano, e manda ela pra Pentos. E aí a versão cortada é o momento que o Bran leva a Shai pro navio em Pentos. A gente não vê ele levando ela até o navio, mas a gente vê ele saindo ali pelos jardins da Fortaleza Vermelha, enquanto ele tá tentando levar ela. E o interessante aqui é que o Bran dá alguns conselhos pra Shai. Ele fala que ele e ela são pessoas do povo, que não são de alto nascimento, e que para eles sobreviverem nesse mundo onde ninguém liga para eles precisam se adaptar. Então ele diz que Pentos para ela é uma grande oportunidade dela recomeçar a vida e se adaptar de novo, que eles têm essa necessidade. É uma cena legal porque a gente vê que o Bran, ele tem uma sabedoria, porque ele parece só esse cara meio durão, meio pé rapado, que faz tudo por dinheiro, que é um bom guerreiro, mas que não é o cara mais inteligente. O Bran não passa essa sensação de ser um homem sábio. E aqui ele mostra uma sabedoria de entender qual é o lugar dele nesse mundo, qual é o lugar da Shai e o que eles precisam fazer realmente para vencer, entre aspas, para conseguir sobreviver pelo menos. Porém, eu acho que eles tiraram essa cena da versão final da série porque teoricamente era pro Bran levar a Shai até o barco, para ela realmente ir embora de Pentos. Mas como a gente sabe, a Shai nunca vai embora, ela fica em Porto Real, onde ela acaba testemunhando contra o Tyrion sobre o assassinato do Joffrey. Então eu acho que eles tiraram essa cena porque depois eles teriam que explicar por que o Bran não levou ela até o barco, ou por que o Bran fez um trabalho tão ruim de não conseguir fazer a Shai embora se era a missão dele, porque ele não cumpriu essa missão. Aí talvez já entrasse algumas teorias de será que o Bran traiu o Tyrion, deixou a Shai ficar, ou algo do tipo. Provavelmente eles não quiseram se envolver nesse tipo de questionamento dos fãs e acabaram simplesmente cortando a cena. Aí parece que o Bran só fez a Shai sair do quarto do Tyrion. 5. Tywin grita contra o mestre Pycelle, na 4ª temporada. Perhaps in the Black Cells you truly found your level. Oh, my lord. Stop it. Am I the only one to see through this performance? Is it possible that so many could be so stupid for so long? Huh? There are times when I have trouble believing it myself.
Mais uma cena da 4ª temporada, talvez essa aqui seja a mais interessante, e até onde eu sei talvez seja a cena deletada de Game of Thrones mais conhecida. Basicamente a gente tem o Tyrion Lannister pescando. Sim, ele tá simplesmente pescando ali na Baía do Água Negra. E aí chega o grande mestre Pycelle, fingindo que é um velhinho frágil e pedindo pro Tyrion colocar ele de novo no pequeno conselho, porque lá antes, na 2ª temporada, o Tyrion tinha tirado o Pycelle do conselho do rei. E aí o Pycelle fica metendo aquele papinho de que ele é muito fiel à casa Lannister, de que ele sempre foi fiel à casa Lannister, de tudo que ele faz é pelo interesse dos Lannisters, e o Tyrion fica questionando ele de onde vem essa devoção, por que o Pycelle é tão devoto assim à casa Lannister. O Pycelle fala que é porque o Tyrion construiu uma casa muito forte, então ele merece esse respeito. Aí o Pycelle fala que foi ele que aconselhou o rei Aerys a abrir os portões de Porto Real durante o saque de Porto Real que rolou lá na rebelião do Robert. E aí o Tyrion fica tipo, tá, você é leal, mas eu sei qual é o teu jogo. O Tyrion fala que sabe que o Pycelle só finge essa fragilidade, que ele não é frágil coisa nenhuma, não é um idosinho frágil coisa nenhuma. E aí o Tyrion fala que pra ele, se o Tyrion tirou o Pycelle do conselho, ele tinha uma boa razão, porque o Pycelle estava traindo o Tyrion. E naquele momento, como mão do rei, o Tyrion estava representando a vontade do Tyrion. E aí o Tyrion meio que diz que vai pensar o que ele vai fazer contra o Pycelle. Não vai mandar ele de novo para as Celas Negras, onde o Tyrion colocou ele, mas também não vai realmente readmitir ele no pequeno conselho. E eu acho essa cena bem interessante, não só porque, se eu não me engano, é o único momento da série onde o Pycelle admite que foi ele que abriu os portões, que aconselhou o rei Aerys a abrir os portões durante o saque de Porto Real, ou seja, ele traiu o rei Aerys sabendo que o Tyrion Lannister iria saquear a cidade, e até o próprio Jaime Lannister aconselhou o rei a não abrir os portões para o pai dele. E também é um momento em que o Tyrion dá um pouco de crédito pro Tyrion, né? Ele fala pro Pycelle, olha, o Tyrion tava aqui em Porto Real como mão do rei sob a minha autoridade, eu deixei ele aqui, e se ele tirou você do pequeno conselho, ele teve seus motivos, ele tava certo, então eu não vou readmitir você coisa nenhuma. Então é interessante ver um pequeno momento em que o Tyrion deixa de lado os seus preconceitos e reconhece que o Tyrion tava ali sobre sua autoridade, que ele tinha realmente razão nas coisas que ele fez, que ele era capaz o suficiente para entender as situações, e se ele tirou o Pycelle do pequeno conselho, era porque o Pycelle estava traindo ele, mesmo que o Pycelle dissesse que servia a rainha e blá blá blá, o Tyrion estava sob a autoridade do Tyrion, então ele tinha que ser respeitado. Eu gostei desse momento. Essa era uma cena que eu acho que eles deveriam ter deixado, porque dá um pouquinho mais de profundidade, tanto pro Pycelle quanto pro próprio Tyrion Lannister. É uma conversa interessante dos dois. 6. As estratégias dos Tyrell na 6ª temporada. As Master of Coin, it seemed only natural. Cersei Lannister sent you to Braavos to get you out of her way, while your own children were being rounded up by... That is an entirely unfair accusation. Look me in the eye and tell me there was no singing. Kevin Lannister has asked me to attend the small council meeting. Does this mean you'll be the Master of Coin now? It means I am the mistress of getting my grandchildren out of bloody prison. We want the same thing. Bom, aqui mais uma cena rápida, onde a gente vê a Olenna Tyrell e o seu filho, o Lord Mace Tyrell, andando em uma liteira pelas ruas de Porto Real, na verdade sendo carregados numa liteira, e eles estão conversando porque a Olenna está completamente indignada, que o Mace Tyrell foi para Braavos negociar a dívida dos Lannisters com um banco de ferro, enquanto a Margaery e o Loras Tyrell estavam presos pela fé lá em Porto Real. E aí a Olenna questiona, né, seus filhos estão presos e você foi lá para Braavos, não só serviu os Lannisters, mas tenho certeza que você ficou lá na cidade, festou, viu danças, tomou vinho, enquanto seus filhos estão aqui presos pela fé. Aí o Mace Tyrell, que é um grande bobalhão, tenta se justificar, mas a Olenna dá um corte nele e ela diz que o Kevan Lannister, que nesse momento é a mão do rei ali em Porto Real, chamou ela para negociar, porque embora o Mace Tyrell seja o mestre da moeda, o Kevan entende que é a Olenna que manda na Campina, e por isso ele chama ela para negociar, com ela sendo uma mestre da moeda informal. E aí aqui ela fala que ela vai fazer todo o possível e vai tramar um plano para livrar o Loras e a Margaery da prisão, que eles estão ali na Fé do Sete, e que de alguma forma eles vão sair de Porto Real. Meio que dá a entender que eles vão abandonar
as tramas dele de governar Porto Real, de assumir o trono, do casamento da Marjorie com o Tommen, o que é bem estranho, porque nos livros os Tyrell, eles são uma família bem unida, eles são basicamente os Lannisters, só que Lannisters que se gostam. Então os irmãos se gostam, pais e filhos se gostam, eles não têm esses daddy issues, mommy issues que os Lannisters têm. Então eles tentam se defender bastante, mas eles têm todo um plano e toda uma estratégia para tomar controle do reino. Então a gente nunca veria nos livros a Olenna Tyrell falando sobre abandonar Porto Real e abandonar a campanha de assumir o controle do trono, especialmente com a Marjorie prestes a se casar com o Tommen, porque nos livros o Tommen é ainda mais novo e a Marjorie está esperando ele atingir a idade para poder casar com ele. Inclusive nos livros, a Marjorie, como o Tommen é muito novo, o que ela faz para tentar conquistar ele é dar gatinhos pro Tommen, já que ela não pode dar outras coisas. E também nos livros, quando o Kevan Lannister assume o controle de Porto Real após a caminhada da expiação da Cersei, ele coloca o Mace Tyrell como mão do rei, enquanto o Kevan está assumindo um papel de regente. Então, nos livros, os Tyrell, na verdade, têm ainda mais poder, porque o Mace Tyrell é a mão do rei, e o Mace Tyrell tem quase todo o exército dele dentro de Porto Real. Então, nos livros, os Tyrell estão no momento em que eles estão, basicamente, controlando, de fato, a capital. Lembrando que os livros param mais ou menos aí no final da 5ª temporada. 7. Sam e Gilly na Cidadela, 7ª temporada. It's a map of Dragonstone. The Targaryens built their first stronghold there when they invaded Westeros. That's Dragonglass. A mountain of it. Beneath the ground. Stannis told me, but I didn't think this is important. Jon needs to know. Bom, essa cena é a cena em que o Sam tá na Cidadela junto com a Gilly e eles estão olhando alguns livros e o Sam descobre, vendo um livro, que Pedra do Dragão é um local rico em vidro de dragão. E aí ele quer escrever uma carta para mandar pro Jon, para avisar o Jon de que em Pedra do Dragão existe esse depósito, né, desse material que pode ser usado para lutar contra os White Walkers e a Longa Noite. Se eu não me engano, esse momento está na versão final da série. O que não está na versão final da série é a continuação dessa cena, onde a Gilly começa a falar sobre o fato de que os White Walkers são basicamente todos filhos do Craster, ou seja, irmãos e tios e sobrinhos e sei lá mais o que dela, já que o Craster casa com as próprias filhas. Então os White Walkers são todos parentes da Gilly. E aí ela fala sobre com um momento ela ouviu o Craster levando um dos meninos, um dos bebês, para oferecer a esses deuses, né, os White Walkers, e o Craster teria falado pro bebê: olha, você vai se encontrar com seus irmãos. E aí quando ela encontrou um White Walker frente a frente pela primeira vez, que o Sam acaba matando com vidro de dragão, a Gilly fala que ela ficou pensando se teria alguma coisa, alguma humanidade dentro dele, se aquele White Walker que era um filho do Craster antes iria reconhecer ela de alguma forma, iria identificar ela como parte da família de alguma forma, se havia alguma humanidade, alguma racionalidade atrás dos White Walkers. Eu achei essa discussão bem interessante, porque nos livros a gente não tem exatamente essa confirmação de que os White Walkers são os filhos do Craster. Na verdade, eu acho que não são, nos livros pelo menos. Nos livros, o Craster realmente entrega os seus filhos homens para os White Walkers, mas é como oferenda mesmo. E dá mais a entender de que os White Walkers se alimentam das crianças e não que transformam elas em seus iguais. E por outro lado, esse papo de será que tem alguma humanidade por trás dele, é uma discussão muito comum em filmes de zumbi, essa ideia de será que os zumbis por trás ainda são pessoas? Será que eles podem ser recuperados, reabilitados? E também em filmes de lobisomens, sei lá, essa ideia de será que dá pra um lobisomem transformado te reconhecer? Então a gente vê isso, sei lá, em Harry Potter, vê isso em The Walking Dead, essas discussões se por trás do monstro tem alguma humanidade. E eu acho que eles não quiseram colocar isso na versão final de Game of Thrones porque é meio clichê e é uma discussãozinha que eu acho que tira um pouco da força dos White Walkers, que são essa ameaça tão poderosa, e eu acho que nos livros são ainda mais poderosos, porque nos livros eles são uma força da natureza. Não existe Rei da Noite, não existe essa figura central que lidera eles. Eles são simplesmente uma força da natureza que a gente não sabe o que querem, por que estão matando todo mundo, por que revivem os mortos, por que estão vindo só agora. A gente não tem informação sobre eles, e eles são esse medo
ancestral, esse inimigo ancestral que parece que ninguém pode parar eles. Já na série, eles já colocaram uma coisa mais personificada, deram uma explicação de onde veio o Rei da Noite, deram essa explicação de que os filhos do Craster são transformados nas criaturas, e acho que tudo isso já diminui um pouco a ameaça dos White Walkers, e se eles colocassem essa versão final da Gilly falando que os White Walkers são irmãos dela, acho que ficaria ainda mais fraco, então que bom que eles cortaram essa cena. 8. Daenerys não é amada pelo povo na 8ª temporada. E por fim, uma cena deletada da 8ª temporada, onde a gente vê o Jon e a Daenerys vistoriando o povo fazendo as defesas de Porto Real, cavando trincheiras, fossas e tudo mais. E basicamente nessa cena, a Daenerys e o Jon chegam na frente de um grupo que está trabalhando ali, cavando no chão, e enquanto os Imaculados que estão trabalhando param para prestigiar a Daenerys, né, e fazer saudação para ela, os Nortenhos que estão trabalhando ignoram a Daenerys e olham ela com cara feia. Para ser bem sincero, eu acho que o fato de você estar cavando uma trincheira no solo congelado do norte, no meio da neve, contra uma ameaça de um exército de mortos-vivos, já vai fazer você ficar de mau humor e você não vai querer parar para fazer saudação pros dois bonitos que, em vez de estar trabalhando, estão ali te olhando, né? Mas a Daenerys fica muito chateada que a galera do norte não gosta dela, né? Olha de cara feia pra ela, não aceita ela como a rainha, nem adora ela. E aí a Daenerys meio que culpa a Sansa disso. Ela fala que a Sansa não aprova ela como rainha e por isso que os nortenhos também não aprovam. E aí o Jon tenta dizer que a Sansa vai mudar de ideia, de que no começo a Sansa também não gostava do Jon e se acostumou com ele, então que ela ia mudar de opinião com a Daenerys, que ela precisava relaxar. Essa cena eu acho que demonstra que é uma cena ruim, pra falar bem a verdade, que bom que eles tiraram fora da versão final. E apesar de que não tinha salvação para a 8ª temporada, mas pelo menos mostra que se eles tivessem tido um pouco mais de esforço, um pouco mais de esmero, é mais um desses momentos em que poderia, que a gente vê que havia oportunidade de trabalhar melhor esses dilemas da Daenerys. Essa ideia de ela ter medo de ser traída, dela ter medo da rejeição, dela não se sentir amada em Westeros, de ela podia ter criado todo um arco sobre isso, sobre como a Daenerys sempre almejou Westeros e sobre como ela foi rejeitada pelo povo, rejeitada pelos lords. Eles podiam ter trabalhado isso muito melhor, né? Podiam ter pelo menos fazido o dobro de episódios na 7ª e na 8ª temporada para trabalhar melhor isso, mas eles claramente quiseram rushar o final da série e ficou aquela porcaria, mas tinha sim chance de salvar. Não era adicionando essa cena que iria salvar a 8ª temporada, mas ela demonstra que havia como trabalhar melhor alguns temas para que o final fizesse mais sentido. Enfim, essas são as cenas que eu separei para vocês no vídeo de hoje. Tem várias outras cenas mais conhecidas até que foram deixadas de fora. Tem a cena lá na 2ª temporada que é muito famosa da Doria matando a Irri, mas eu não quis trazer aqui porque eu também acho que é uma cena que não acrescenta nada. Deixem nos comentários o que vocês acham dessas cenas, se vocês acham que teria feito diferença deixá-las na versão final da série ou não, se vocês acham que tinha salvação no final de Game of Thrones e o que vocês teriam trabalhado melhor para melhorar o final. No mais é isso, pessoal, não esqueça de conferir os links da descrição, dos comentários fixados e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.